Sim. Estou esperando. Ainda não começou. Pode começar. Muito bem. O registro mais antigo, vou começar no registro mais antigo. Claro que deve haver anteriores, mas eu não encontrei nada que registrasse uma mulher na astronomia antes dessa personagem, que tem até um filme. O filme chama Ágora. É um filme antigo, mas o filme retrata bem a beleza dela, a inteligência dela, mas não retrata a fidelidade dos fatos. O filme é um pouco fantasioso. Ele mistura algumas coisas que, na verdade, não aconteceram. E nós vamos tentar esclarecer isso aqui. O nome é Hipatia de Alexandria. Ali, Hipatia era a pronúncia e é como se escreve em grego. Né? O pi, ó, o alfa, o pi, o alfa, Hipatia. Né? Viveu entre 360 e 415, quer dizer, na era moderna já, depois do ano 1, né? Aproximadamente entre 360 e 415. Não se tem certeza da data do nascimento dela. O que se sabe é que é uma mulher muito bonita mesmo. E filha de Theon de Alexandria. Se escreve assim, ó. Bonito, né? Que viveu entre 335 e 395. Era professor de matemática e astronomia. Alexandria, na época, era a cidade mais importante do mundo, né? Do europeu, do mundo do norte, né? Ficava aí no Egito, né? Notabilizou-se por ser pai da filósofa Hipátia, né? E por produzir em 390 uma versão mais elaborada da obra Os Elementos, de Euclides. Essa obra existe até hoje, a obra do Theon, né? Dentre as obras de sua autoria está uma na qual faz observações sobre um eclipse solar ocorrido em Alexandria. Ele era o diretor da escola de Alexandria, né? E a filha dele, a Hipátia, foi criada. A mãe morreu no parto e ela foi criada pelo pai, praticamente, aprendendo tudo que o pai ensinava. Né? Ela ficava ali nas aulas de matemática e astronomia, ela aprendeu tudo que o pai ensinava. E por isso ela acaba se tornando, né? Membro, uma pessoa de. Ela estuda na academia de Alexandria, que era conhecido como Biblioteca de Alexandria, né? Onde ela cursou matemática, astronomia, filosofia, poesia e artes. Não tenha dúvida, porque era o pai dela, o professor de matemática e astronomia. Então, ela estava em casa na Biblioteca de Alexandria e ela estudou com o pai. Disse até que ela foi complementar seus estudos em Atenas, na Academia Neoplatônica, né, de Atenas, onde ela desenvolveu um gosto especial pela matemática e pela lógica, ensinado por Plotino e Diofanto. Quer dizer, ela não teve aulas diretas com eles, já estavam mortos, né? Ela é de 300 e pouco, eles são de 200, né? Mas aprendeu nos mestres que ensinavam a partir dos trabalhos dele. Vamos brincar aquela história de com que idade morreu Plotino? Vamos ver se alguém faz a conta aí dos meninos, dos alunos. Com que idade morreu Plotino, Roberta? Pergunta para eles aí. Ana Beatriz está dizendo 65. Ana Beatriz acertou. E Diofanto? Diofanto quanto, gente? Quanto deu ali? 83. Viveu mais. Então, eram pessoas que viveram bastante, né? Viveram bastante. Agora vamos ver, então, quanto viveu a Hipátia. Vamos lá, pessoal, com vocês. Quanto é que ela nasceu em 360, morreu em 415. 55, professor? Exatamente. Morreu Ana cedo. Beatriz e Bruno Flor. Muito bom. O pai dela, vocês façam, 335 a 395. Morreu cedo também. 60. Bom, Bem, quando ela tinha 30 anos, o pai morre e ela passa a ser a diretora da academia. Ela herda esse cargo do pai porque não tinha ninguém mais tão preparado quanto ela. Isso você imagina nessa época em que o mundo era um patriarcado absoluto e ela era uma mulher. O fato dela ser diretora da academia, aquilo era quase que escandaloso.
É também nessa época, em Alexandria, né, que os romanos, que eram uma colônia, Alexandria era uma colônia romana, né, nessa época, e os romanos mudam a religião oficial do Estado para o cristianismo. São os primeiros papas, digamos assim, os primeiros governantes que adotam o cristianismo. Em Alexandria, isso vai provocar uma guerra religiosa absoluta entre as pessoas como ela, a Hipátia, que ainda seguiam a religião antiga romana, que era dos deuses, né, dos deuses do Olimpo, etc., etc., igual aos gregos, né, copiada dos gregos, com os novos católicos ou cristãos. E isso vai dar uma série de confrontos, do qual uma das vítimas vai ser a Hipátia, né? Em cartas que se descobriram que ela trocava com um aluno chamado Sinésio de Cirene, importante esse nome, depois vamos ver por quê. E são duas invenções possíveis que são descritas, que ela teria inventado o hidrômetro, o contador de, não assim com plástico e chumbo, essas coisas, mas de uma maneira rústica, é uma maneira de contar água. É assim que a Kazan tira dinheiro da gente, assim, ó, a água entra por aqui, gira essa borboleta aqui, que gera um monte de engrenagenzinhas, cada uma responsável pelo número, né? E a água passa para lá. Então, vai girando essa... faz aquele barulhinho todo, vai girar aqueles numerinhos. Parece que ela tem parte nessa invenção. E essa aqui é mais coerente, que ela tem inventado por ser astrônoma. Ela inventou o astrolábio, aquilo que você mede a altura de um astro em relação ao horizonte. É um instrumento que os navios usaram longamente para as viagens pré-satélites e outros, e rádio, comunicação e etc., etc., né? Usavam o astrolábio, que era saber onde estavam pela altura do astro no horizonte, né? Em relação ao lugar que eles tinham saído. Esse astrolábio é mais coerente que tem sido ela. Mais coerente ainda que com certeza foi ela, porque tem uma inscrição num planisfério, aquele elementozinho de você girar e ver quais as estrelas no céu. Eu já mostrei para vocês, acho que até que vocês têm algum aí, eu não sei. Tem, Roberta? Temos sim, professor. Eu doei um para vocês, se não me engano, né? E nós temos um que a gente já tinha ganho antes, depois chegou Invenção, um. invenção da Tem os Hipátia. três na escola. Invenção da Hipátia. Na época dela era assim, ó, elaboradíssimo, bonito, né? Fundido, não existia ainda o plástico, o papelão, essas coisas, né? Eles faziam as coisas ou de metal ou de madeira, né? Ou desenhavam nos papiros, né? E esse aqui foi descoberto como uma invenção da Hipátia. Então, veja, que incrível, né? A mulher inventou esse negócio, a mulher inventou um astrolábio, talvez um hidrômetro, e a gente não sabe disso. Né? Ninguém ensina isso para a gente em um momento algum. Não é É verdade? verdade. Ninguém ensina mesmo. Ela deixou as seguintes obras: ó, um comentário sobre o volume Aritmética de Diofanto, que ela era seguidora, né, de Diofanto, sobre cônicos do Apolônio de Pérgamo. Apolônio também foi um dos que previu que a órbita da Terra não ocupava o centro, mas sim o equante, uma posição como se fosse o foco. O Apolônio foi o pai da história de que o Sol vai ocupar o foco da elipse, né? Ele se enganou colocando a Terra no foco. Uma excelente versão do Almagesto de Ptolomeu e sobre os elementos de Euclides. E escreveu ainda o Cânone Astronômico. E um dos problemas dela foi que ela começou a propagar a ideia de Aristarco de Samos, né, do heliocentrismo. Em 330 antes da Era Comum, Aristarco de Samos deixou gravado que quem ocupava o centro do sistema não era a Terra, mas sim o Sol. Obviamente, ninguém acreditou nele, chamou de louco, porque se é o Sol que gira, não é a Terra, se a Terra girasse, a gente cairia da Terra. Mas, argumentos das pessoas que não conheciam nada sobre a natureza. Né? Isso aqui é um retrato da Hipátia numa louça.
Muito bonita mulher, né? A gente vê que, mesmo para aqueles povos antigos, era uma pessoa que se cuidava, usava joias e tudo mais, e era muito bonita. Então, é de se estranhar que ela, bonita, jovem, inteligente, não tivesse casado, numa época em que o casamento era tudo, mas o pai morreu ela ainda jovem, ela tinha 30 anos, né? E até aquele momento não tinha casado. E aquele, lembra que esse aluno que escreveu as cartas com ela aqui, Sinésio de Cirene, era apaixonadíssimo por ela e a pediu em casamento várias vezes. E ela respondia: sou casada com a verdade, sou casada com a verdade. Então, ela se Que interessava mais legal. em estudar e ensinar do que casar. Então, o Sinésio de Cirene insistiu até o fim da vida para casar com ela e ela não admitiu. Professor, Oi. É Sinésio de Cirene. Cirene é a cidade. Antigamente, Cirene é a então, era... cidade. Aquela época, assim, a Hipátia de Alexandria, entendeu? As pessoas Sim, eram conhecidas pelo local de origem e não havia sobrenomes. Era entendi. Hipátia, filha de Tel. Já sabiam quem era, entendeu? Em 412, Cirilo de Alexandria é nomeado patriarca da igreja, agora já totalmente cristianizada, né? E até São Cirilo, né? Mas o tal de São Cirilo era um sujeito extremamente violento e feroz, que matava os inimigos, ele não tinha perdão. E o prefeito de Alexandria era um inimigo profundo de Cirilo de Alexandria, ele era Orestes, e Orestes era amigo de Hipátia, inimigo absoluto de Cirilo, e amigo de Hipátia porque tinha estudado com ela e porque acreditava no que ela dizia, e não no que a igreja pranteava, que era o aristotelismo, o fato de a Terra ser o centro do universo, etc, etc. Orestes, que era inimigo do Cirilo, não admitia que se ensinasse isso na escola de filosofia, e sim o que a Hipátia ensinava. E essa briga entre os dois resulta na morte, instigados por Cirilo, uma turba vai correr atrás de Hipátia. Ela se refugia na igreja, mas não adianta, eles arrancam as roupas dela, levam ela para o meio da rua e ela é Bárbaro. apedrejada pelos seguidores de Cirilo, do patriarca, que seria o bispo hoje em dia, né? Que não admitiam que ela ensinasse ao contrário do que a igreja queria ensinar. Então, ela é uma das primeiras vítimas da intolerância religiosa. Né? Hipátia, em 415 ou 416, não se tem certeza da data, mas é mais ou menos por aí, ela é apedrejada absolutamente sem nenhum sentido por uma guerra que não era dela. Né? No filme Ágora, é tudo muito bem descrito, exceção a parte final que eles misturam com a queima da Biblioteca de Alexandria. E não foi a queima, é outro episódio. A biblioteca onde ela era professora, quando o pai dela era professor, lá na famosa Biblioteca de Alexandria, foi queimada alguns anos depois, na mesma disputa religiosa entre o prefeito e o patriarca. E não no filme Ágora. O filme é muito bom. Se alguém conseguir em vídeo ou no YouTube, assista, porque é maravilhoso. Ele descreve bem a vida dela, exceto o final, que faz com que essa turba toque fogo na Biblioteca de Alexandria, fato que não aconteceu. Tá ok? Então, esse tipo de explanação, com essas histórias que estou contando, Roberto, eu vejo que não enseja muitas perguntas, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor. Eu não sou historiador, eu apenas fiz a pesquisa, tá? Sim, claro, professor. Mas Né? está bem bom. Vamos É, lá. vamos então. Matamos já a Hipátia, tá? Quem matou a Hipátia, na verdade, foi o Santo Cirilo, tá? Porque ele é santo. Santo Cirilo, que era inimigo do Orestes. Matou a mulher que inventou o hemisfério, o astrolábio, talvez o hidrômetro. Né? Que foi a primeira mulher professora e diretora de uma academia. Isso já na era atual, quer dizer, já depois do ano 1. Né?
Então, é um personagem interessantíssimo, maravilhoso, e que tem pelo menos esse filme com ela, né? Esse filme sobre a vida dela, mas daria para fazer novela, daria para escrever livros, daria um monte de coisa, porque é uma personagem real, Tem né? um... Qual é o nome, professor? Ágora. 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 Ágora Vou era colocar. aquele lugar da Roma Antiga onde as pessoas se reuniam, onde ficava a biblioteca, onde ficava o conhecimento e onde as pessoas faziam negócio e aprendiam, chamava Ágora. Era o que hoje é o centro da cidade, digamos assim, né? Era onde ficava o fórum, os juízes, etc, etc. Então, ela foi arrastada até a Ágora, sendo apedrejada, né, nesse caminho, e obviamente morreu. Né? Bom, a história, isso é no ano 300 ou 400. A próxima mulher a ser registrada é só no século XVIII, a Carolina Lucretia Herschel, que viveu de 1750 a 1848. A turma da conta, idade com que ela morreu. Pô, é quase 99. É isso? Quase, mas dá um pouco menos, dá 98, né? Esse tipo de conta é fácil de fazer, ó. Aham. Pessoal que não gosta de matemática, tá? Eu não vou fazer direto 1750 para 1848, complica. Mas aqui é 1800, então de 1750 a 1800 faltam quantos anos? 100. Hã? 100. Como? De 1750 a 1800 faltam quantos anos? Ah, 50. Tá, agora entendi a pergunta. 50. E depois de 1800 passaram-se quantos? 48. 48 mais 50, 98. ela morreu com 98 anos. Né? Interessante. Ela era filha de um Irmã, importantão aí. irmã, Irmã? Ah, bom irmã. saber. Eu já ouvi o rachão. Já contei a história dela para vocês. É, Contei tá. a história do irmão dela. Agora eu Isso. contei a história dela, tá? Então vamos Que é lá. mais interessante ainda que a do irmão. Ou tão interessante quanto. Ah, que altura você tem, Roberta? Eu tenho que abrir o microfone às vezes. Eu tenho 1,55 m. Ótimo, ótimo, Ótimo. Eu ótimo. queria ter mais 10, mas eu só tenho 1,55 m. Não, ótimo, ótimo. Todo mundo conhece a Roberta para ter uma noção do que eu vou mostrar para vocês. Tá. Ela é nascida em Hannover, na Alemanha. Ela é filha da Isaac Herschel, que era o oboísta da banda militar de Hannover, e irmã de William Herschel, que descobriu o urânio. Ela descobriu junto com ele, tá? Ou seja, ela tem participação na descoberta de urânio. Né? Lembre-se que eu contei a história que houve uma guerra que o pai mandou os filhos homens fugir, porque estavam perdendo a guerra e os filhos homens eram músicos da banda militar, iriam ser Sim. enforcados pelo inimigo que estava sendo vitorioso. No fim, não enforcaram ninguém e eles foram embora para a Inglaterra. Por tentar a vida na Inglaterra. Quem foi? O William e um outro irmão dele. E a Caroline ficou lá na Alemanha com o pai e com a mãe. Né? Isso aconteceu durante a Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, e o William Herschel mudou-se para a Inglaterra, onde mudou de nome. Ele era William, que é Guilherme em alemão, passou a ser William, que é Guilherme em inglês. Né? Então, aos 10 anos, a Caroline contraiu tifo. Isso aqui era o médico da época, tá? Eles usavam essa máscara enorme porque eles achavam que as doenças eram todas transmitidas pelo ar do doente. Eles até tinham uma certa razão nisso. Né? Então, os médicos se vestiam assim para tratar os doentes. Botavam sanguessuga, tiravam sangue do cara, botavam chá de ervas. A medicina era uma salada de fruta. Ela teve tifo aos 10 anos de idade e depois de adulta ela teve uma altura de 1,30 m. Ela não passou disso. Uma das sequelas do tifo foi a altura dela, mas pode pensar agora numa pessoa de 1,30 m, Roberta, bem menor do que tu. Mas numa época em que a altura média da humanidade era 1,62 m. Hoje a altura média da humanidade é 1,80 m, 1,70 m e pouco. Na época era 1,62 m. Então ela não era. Ela era pequena, tanto quanto a Roberta é para mim, ela era para os adultos da época. Quer dizer, ela não chegava a ser uma anã, mas era pequena. Tá? E tanto que a mãe dela disse assim: essa mulher não vai casar, nunca. Fez ela fazer um curso de governante chapeleira, porque
Na época, os chapéus que se usavam eram trabalhadíssimos, né? Então, havia uma pessoa especializada em fabricar e adornar chapéus, e ela estudou governança e chapelaria. A mãe dela disse, não, ela só vai ser governanta, ou vai fabricar chapéu, porque eram as profissões que as mulheres podiam assumir. Não existia outra profissão para mulher, né? Mas o pai dela ensinou ela música, ensinou ela especialmente a cantar. E também ensinou matemática, que ele também gostava. Então, ela não só estudou para ser governanta e chapeleira, mas também estudou música e matemática. Ele fazia isso ao educar os outros filhos todos, porque a mãe dela não queria que ela estudasse matemática e essas coisas, e música e tal. Mas o pai dela, escondido da mãe, ao ensinar os outros filhos homens, ensinava ela junto. Então, graças a um pai rebelde com a mãe, ela conseguiu aprender, e muito bem. Em 1772, o pai morre, e ela não sabe muito bem o que fazer. O William convida ela para morar com ele em Bath. Ele é organista da igreja de Bath e maestro da cidade, ainda músico nessa época. Mas ele começou a ler uns livros de astronomia, começou a olhar para o céu, comprou um livro que explicava como fabricar telescópio, do Robert Smith, na época famoso, e a irmã e ele começaram a fabricar telescópios e a partir daí passaram a se dedicar a estudar o céu. E ela, como já era matemática, fazia todas as anotações e cálculos para o irmão, que ela era boa em matemática, né? Isso em Bath, na Inglaterra. Mas ele não largou a profissão de músico, ele continuava sendo músico. E esse aqui é o Museu de Astronomia Herschel, que fica em Bath, a residência dos irmãos. Então, aqui tem vestidos dela, tem a harpa que ela tocava, a escrivaninha dele, uma esfera armilar, tudo que eles usavam, outra esfera armilar, ampulhetas para marcar tempo. É aberto ao público esse museu, né? E ele era organista da Capela Octogonal em Bath, em 1766. E ele vivia basicamente desse salário. A astronomia que ele fazia era por diletantismo, ele fazia porque gostava, né? Num festival em Birmingham, e ela, que tinha aprendido a cantar com o pai, ele começou a levá-la, pequenininha daquele jeito, cantando nos festivais onde ele ia tocar. E em Birmingham, ela cantou tão bem que uma pessoa da plateia pediu ela em casamento. Então, vejam bem, ela foi tida como jamais apta a casar e foi pedida em casamento assim que abriu a boca para cantar, né? Muito interessante isso. Mas, de fato, quando o Herschel, o completo sistema óptico, leu de Robert Schmidt, como construir um telescópio, né? Com que idade morreu o Robert Schmidt, rapaziada? Vitor Paz já respondeu na hora, 79. Perfeito, assim, ó, só aqui, ó. Falta quanto para 1.700? Falta 11, né? Passou quanto? 68. 68 mais 11, 79. Rapidinho. A matemática é saber trabalhar com ela, nunca mais se esquece. Então, eles passaram a fabricar telescópio e a olhar para o céu. Em 13 de março de 1781, eles descobrem o Urano. É acreditado a William pelo puro machismo da época, mas os dois descobrem, porque ela fazia os cálculos e dizia, procura em tal lugar. Pegava as observações anteriores das pessoas que diziam, tem mais um planeta lá, tem mais um planeta lá. E ela acabou ajudando o irmão a descobrir Urano, né? Uma das principais realizações dela, né? Em 1782, depois de descobrir Urano, né, obviamente, o rei George III nomeia William como astrônomo real e diz, não, tu vais ganhar, não é mais para fazer música, tu vais ganhar para ser astrônomo, né? E a Caroline como sua primeira assistente. É a primeira mulher a ser paga pelo Estado na área da ciência. É interessante. Ela foi a primeira mulher que foi paga, não como governanta ou como chapeleira, ou como, né, empregada, digamos assim, mas a ser paga na área das ciências. Ó. É a primeira vez que um astrônomo tem uma irmã como
assistente, porque ele exigiu. Ele disse, não, a minha assistente é a Caroline, que me acompanha há tantos anos, que faz as anotações para mim, que me ajuda a fazer os espelhos, que me ajuda a construir os telescópios. Eu quero continuar com a Caroline. Então, Em 1782, isso. 1782, e ele tinha descoberto no ano anterior Urano, que tinha descoberto. Tá? Então, ela se torna uma pioneira nesse aspecto, né? A primeira mulher que um estado, na verdade, o UK, Union Kingdom, né? O Estado britânico, né? Pagava a ela, o rei George III destinava um salário a ela por ser assistente do William. Isso quebrou um paradigma, um tabu, na verdade. Né? Em abril de 1786, mudaram para Slough, que fica aqui bem na periferia de Londres, né? Onde foram morar na casa do observatório, que é onde construíram aquele telescópio fantástico. Essa casa existiu até 1963. Não sei por que razão foi derrubada, mas de ser hoje o Museu Herschel, perfeitamente, mas o Museu Herschel acabou ficando em Bath, lá onde tinha aquela casa, quando ele e a irmã eram músicos ainda, né? Já astrônomos, mas ainda músicos. Né? Em maio de 1788, William casa-se com Mary Pitty, uma viúva. Né? Ela escrevia um diário a Caroline, exatamente até o dia que o irmão, casou com a Mary Pitt, e a partir daí, durante um ano, ela não escreveu nenhuma paginazinha do diário, nada. Então se acha que ela não se dava bem com a cunhada, porque ela era a governanta da casa. Ela, além de acompanhar o irmão na astronomia e na música, ela cuidava da casa. Ela quem pagava os criados, ela que determinava o almoço, ela que mandava trocar as roupas. Sempre ela era ela tinha feito o curso de governanta de qualquer forma. E quando o William casou com a Mary Pate, ela passa a ser a governanta. As chaves da casa ficam no cinto delas. As mulheres tinham as chaves da casa, né? Chave do armário, chave da despensa, chave disso, daquilo. Banheiro não, porque não existia banheiro nessa época ainda. Então, ela perde o comando das chaves da casa para a cunhada, óbvio, né? E aí parece que ela meio que se retira. Durante um ano, ela fica meio retirada da vida do irmão. Depois ela volta. Depois ela volta e continua a trabalhar com ele. E depois que ele morre, ela continua a trabalhar com o filho dele, o John. Né? Obra e contribuição para a astronomia, ela, em 1782, ela já tinha feito várias cópias de catálogos, tinha gravado e resumido todas as observações do irmão e fazia todos os cálculos astronômicos possíveis e impossíveis. Né? Entre 82 e 87, ela trabalhou com esse refletor newtoniano de 690 milímetros de distância focal, esse equipamento aqui, e ela descobre, inclusive, essa galáxia aqui, a M110, a NGC 205, que é uma galáxia vizinha de Andrômeda, cativa de Andrômeda, assim como para nós existem as nuvens de Magalhães, Andrômeda tem algumas galáxias menores cativas. A M110, quem descobre é a Caroline Herschel. Ela viu pela primeira vez esse objeto aqui, em separado, porque o telescópio dela era bom o suficiente para separar os dois. Entre 87 e 97, ela descobre 8 cometas. Aliás, foi a primeira mulher a descobrir um cometa, o primeiro cometa com o nome dela, né? E ganhava 50 libras, mais ou menos, por ano, para trabalhar, já sem o irmão, já com o irmão morto. Né? Hoje seria mais ou menos 6 mil libras. 6 mil libras, para você ter uma ideia, mais ou menos 36 mil reais por ano. Parece pouco, mas não é, porque naquela época, com uma libra você comprava um cavalo. Então, um cavalo, uma vaca era uma libra, 2 libras. Então, 36 mil, 6 mil libras era muita coisa durante o ano. Eles não tinham de gastar, não existia supermercado, nem shopping, nem nada dessas coisas. Então, a roupa eles não confeccionavam, compravam pano, compravam sal, a maioria da comida era plantada atrás de casa, os galinheiros e tal. Era outro tipo de vida. Então,
o dinheiro, não tinham muito o que fazer com o dinheiro. Basicamente era para se pavonear, se mostrar para os outros. Mas não era o caso da Caroline, era uma pessoa bastante modesta. 8 cometas, professor. 8 cometas ela descobriu, né? No ano que o Brasil se torna independente, ele morre, o irmão, e ela volta para Hanover, ela, desgostosa com a morte de William, volta para Hanover e passa a colaborar com o sobrinho aqui, que é o John Herschel, que foi o primeiro astrofotógrafo, foi o primeiro camarada a bater uma foto do céu, foi o irmão do William, o filho do William Herschel, John Herschel. E a Caroline passa a colaborar com ele, ele manda os dados para ela faz os cálculos, etc, etc. Então, ela até nos últimos tempos da sua vida, ela ainda se dedicou à astronomia, né? Ela morreu no dia 9 de janeiro de 1848, em Hanover, né? Ela está enterrada no cemitério Gartengemeinde, na rua Marienstraße, número 35, em Hanover. Ou seja, eles enterravam na própria casa as pessoas, né? Atrás, Gartengemeinde, quer dizer, tinha um cemitério atrás da casa, assim, deles, da família, né? E ela está lá até hoje, nesse número. Quem for a Hanover um dia, lá no número 35, vai encontrar o túmulo da Caroline Herschel. Né? Então, uma mulher muito interessante, com uma vida maravilhosa, né? Pequena, né? Mas os grandes perfumes estão nos pequenos frascos, não é verdade, Roberta? Com certeza. Então, tá. Alguma pergunta, alguma coisa? Por enquanto, não, professor, está indo muito bem aqui. É porque não Estão... tem muito o que perguntar, né? Eu estou contando Exato, a exato. pessoa, É né? histórico, né? É a história, né? A Uhum. ideia é... É na Alemanha, na cidade de, deixa eu ver, Hanover. Hanover. Número 35. Não vou esquecer essa, hein? A rua... Você não está gravando isso? Estou. Não? Estou. Mas depois eu te mando por e-mail também. Tá, eu lhe agradeço. Assim que acabar, te mando. Não, mas eu quero lembrar, porque eu quero ir à Alemanha ainda um dia. Eu quero ir lá ver essas coisas. Então, tens que ir a Hanover, que é uma cidade lindíssima. Uma cidade... É mesmo, é? É muito bonita. Não é uma cidade monstruosa, enorme, não é. Uma cidade menor que Florianópolis, talvez de tamanho de Blumenau, um pouco mais. Mas é uma cidade encantadora, porque ela fica num vale. Bom, deixa para lá. Tá certo. Reconhecimento. Ganhou uma medalha de ouro da Astronomical Society of London por catalogar 2.500 nebulosas descobertas por seu irmão. Só em 1996 outra mulher foi premiada. Tá? Então, vamos falar dessa outra mulher também. Em 1828, ela foi premiada com a medalha de ouro da Astronomical Society of London. Em 1835, ela foi eleita membro honorário da Royal Astronomical Society, não é a Astronomical Society of London, é outra, né? Junto com Mary Somerville, foram as primeiras mulheres a participar da sociedade. Em 1838, ela se tornou membro honorário da Academia Real Irlandesa em Dublin. Medalha de ouro pela ciência em 1846 pelo rei da Prússia, onde ficava Hanover, entregue a ela em reconhecimento de seus valiosos serviços, descobertas, observações e cálculos. Quando ela foi premiada, estava com 96 anos de idade. Um asteroide leva o nome dela, 281 Lucrécia. A Caroline leva o seu segundo nome, que era Caroline Lucrécia Herschel, né? E uma cratera na Lua, batizada em sua homenagem, a cratera Caroline Herschel, ok? Então, ela... Sério? Sério, tem uma cratera na Lua com o nome dela. Tá? Nossa, como a gente não aprende isso na escola, meu Deus. E tem um asteroide com o nome dela. Né? O 200 Sério? Lucrécia. Está ali, o Lucrécia. Que o nome dela era Caroline Lucretia Herschel. Então, botaram um asteroide que foi o 281º a ser descoberto, recebeu o nome de Lucretia, descoberto em 1888. Muito bom. Ok? Então, vejam, duas mulheres que eu falei até agora, com inúmeros serviços prestados à ciência. Maravilhosos serviços prestados à ciência. Jamais você ouviu falar isso na escola. É verdade, até porque elas auxiliaram outros Olha, a homens. única mulher que vocês ouvem falar na escola É a do raio-x. a Madame Curie. Eu não sei porquê, entende? Também não. Invocaram com ela, entende? Não, tem outras também, mas a que vem na cabeça é a Madame Curie. A de apelo popular é a Madame Curie. Né? É.
Mas eu gostei dessa moça aí. A Caroline. A Caroline é Oh, maravilhosa. Eu nossa, pagaria uma mil dólares. galáxia, 8 cometas, É, tem um asteroide no nome dela, é muita coisa, gente. Ele uma estudou cratera na muito. Lua. É, E uma cratera na Lua. mas isso foi a homenagem que outros prestaram a ela. Não, Sim, não. mas só pelo trabalho que ela fez. Sim, sim. O grande trabalho dela, por exemplo, esses catálogos que ela fazia de estrelas, com cálculos e observações, desculpa, é fantástico. Tem catálogos com milhares de estrelas que ela teve a paciência de fazer uma por uma, catalogar uma por uma. É uma pessoa, né, maravilhosa. Ok. Agora nós vamos falar de uma pessoa que nós já falamos quando falamos sobre a última palestra, quando falamos sobre auroras. Não sei se lembra, nós falamos de um tal de um mínimo de Maunder, né? Sim, sim. Na época que o Sol não tinha atividade nenhuma, tá? Eis aí o Aham. Maunder. Nada mais é do que Annie Russell Maunder, Aham. uma mulher, né? Que Ela que idade ela teve? descobriu. Vamos ver a turma da matemática. Idade com que morreu. 79. Eita, o povo tá fiado. Quem é que falou 79? O Vitor e o Bruno. Rapidinho, ó. Já, enquanto tu estava conversando comigo, ele já sabia o que tu ia perguntar. 68 para 1868 para 1900, faltam 32, né? Isso. Aqui, 47, 32 mais 47, 79. Então, ela viveu bastante, a Annie. É, viveu até a Segunda Guerra Mundial, né? Até o término da Segunda Guerra Mundial. Então, é recente a Annie Russell Maunder. Ela é nascida em Belfast, em Strabane, que é na divisa entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, e foi educada num ambiente de guerra religiosa, obviamente, porque a Irlanda do Norte, vocês sabem que é uma confusão dos infernos, né? A história de católico e protestante, lá que tem o IRA, né? Irish Republican Army, está em litígio há muitos anos, né? E ela nasceu ali, nessa região conturbada, né? No final do século XIX. Ela foi a primeira mulher a se formar em matemática em Cambridge, em 1889. Eles deram o diploma para ela, mas proibiam ela de lecionar. Você acredita isso? Era assim nessa época. Tá? Ela, tipo, vai ser matemática, dentro de casa. Foi a sorte dela. Porque ela foi contratada como assistente no Observatório de Greenwich, de um astrônomo muito famoso na época, e ela fazia parte da equipe de matemática de Greenwich, e ganhavam 2 libras por mês. Está vendo como essa ganhava mal? Né? Enquanto a Caroline ganhava 50 libras por ano, essa aqui ganhava 24, né? Menos da metade do que a Caroline, e bem depois da Caroline. Né? Mas ela é ocupada em fazer cálculos astrônomos, o astrônomo que ela foi trabalhar chamava Edward Walter Maunder. Ela que não se chamava Maunder até conhecer o Edward Walter Maunder. Ele estudava manchas solares, ele fotografava manchas solares, fazia as contas das manchas solares e passou esse encargo para ela. Ele tinha uma equipe que fotografava e ela, assistente dele, matemática dele, fazia as contas. E casaram-se, se apaixonaram, casaram-se. Ele era viúvo, eles se casaram em 1895, com esses trajes maravilhosos da época. Ele era viúvo e tinha 5 filhos do casamento anterior. Sobrou para quem criar os filhos dele? Sobrou para a Annie. Né? É. Mas a Annie ela era tão diligente e tão tinha um espírito científico que não deixou de trabalhar para o marido. E ele incentivava isso, ele gostava, ele queria ela como assistente. Aí contrataram governantas para cuidar dos 5 filhotes dele. E ela. Professor, Ah, aquela foto de Greenwich é um observatório, é o que mesmo? está lá até hoje, só ia longe que você vai É lá. onde passa o meridiano? Exatamente, no Meridiano Zero. Mas era um observatório também, ainda está lá o Sim, equipamento. sim. O pessoal, Tá. como está no Só para outro lado. relembrar que é o meridiano zero para É, os é um alunos mapa que vão aí. estar fazendo prova, né? Oi? É só para relembrar para os alunos que é o meridiano zero, que eles já vão fazer prova, então é bom saber geografia também, né?
meridiano zero é importantíssimo. Foi disputa entre Inglaterra e França. Eu conheço na França o lugar onde os franceses diziam que ali era o meridiano zero, e conheço na Inglaterra o lugar onde os ingleses diziam que o meridiano zero. Como o Napoleão perdeu para os ingleses, o meridiano zero acabou sendo na Inglaterra. Porque se a França Ótima informação. Se a França tivesse vencido a guerra na Inglaterra, o meridiano zero seria em Paris. Tá? Tá certo. Não há motivo o meridiano zero ser aqui, ali ou lá. Entendeu? Sim, é uma convenção. É uma convenção. E Tá certo. os ingleses ganharam a guerra, então ficou com ele. Tá? Muito bem. Ela, então, agora casada com o seu Maunder, né? Mas continua trabalhando com ele. Só que ela foi demitida do Greenwich Observatory porque mulheres casadas não podiam trabalhar. Tu acredita isso, Roberta? Acredito. É lei na Inglaterra que diz que é casado, não pode trabalhar, tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Acredito, Mesmo que sim. seja filho dos outros. Né? Mas ele, que era um cientista de conhecimento, de valor, ele disse, não, ela vai continuar trabalhando como minha assistente, eu mesmo vou pagá-la. E a fotografia estava se desenvolvendo e ela trabalhava com câmera muito bem. E ela conseguiu um financiamento do Girton College, universidade, e construiu esse telescópio câmera. E um eclipse solar de janeiro de 1898, na Indonésia, que eles foram de navio para registrar, a primeira foto de um eclipse solar, quem bateu foi a Annie Maunder, né? Em 1898, 28 de janeiro. Então, a primeira foto de um eclipse foi uma mulher que bateu. Interessante, né? Ela escreveu The Heavens and Their Story, ou seja, os céus e a sua história, e ela é responsável pelo cálculo e a descoberta desse mínimo de Maunder, né? E que os ciclos solares são quem comanda o clima na Terra, e que ela que apresentou pela primeira vez o gráfico de Maunder, né? Sobre os ciclos solares de 11 em 11 anos, os modernos, tudo isso aqui foi ela, né? Evidentemente até a morte dela, que foi em 1947. Depois se continuou o trabalho dela. Então, vejam, tudo que nós deduzimos sobre o clima na Terra através do vento solar, aquilo que nós falamos uma vez passada, das auroras, tudo se deve a quem? A Annie Maunder. Não fosse o estudo dela, não saberíamos nada dessas coisas, não relacionaríamos nada. Nós estamos num momento de baixa atividade solar, ó, mas agora está começando a subir de novo. Em julho de 2025, nós vamos ter aquelas auroras todas, quem quiser ir lá assistir, em Tronço, espere até 2025. 2025 vai ser um dia depois do outro de aurora. Né? Agora está meio baixinha a coisa, está ruim. Tem, mas está muito pouco. E entre 1915 e 1920, ela voltou como voluntária para Greenwich, foi aceita e premiada e tudo mais, paparicada, e passaram até a pagar salário para ela. Ela morre em 47 e o marido em 1928, ou seja, ela continuou em Greenwich até praticamente o fim da vida, né? E foi uma mulher extraordinária, que descobriu coisas fantásticas. A Annie Maunder. Alguma dúvida, alguma pergunta da Annie Maunder? Roberto? Por enquanto não teve, não. Acho que está bem didático, professor. Que bom. Então, dá para entender bem a história das mulheres. Ela também era membro da British Astronomical Association, isso não tinha grande vantagem, porque foi fundada pelo marido, tá? Então, ele botou ela como sócia número 1, né? E em 1916, ela foi admitida pela Royal Astronomical Society, né? Foi a segunda mulher a ser admitida, né? A terceira mulher a ser admitida. A primeira tinha sido a Caroline. Né? Na Lua também tem uma cratera Maunder, tá? Em homenagem a ela, ok? Então, vejam, as pessoas, assim que começou a se descobrir um monte de cratera nova na Lua, os telescópios foram ficando muito bons no século XX, né? Mas faltava nome para dar para as crateras. E ela foi agraciada, a Annie Maunder, também com a cratera na Lua, assim como a Caroline, né? A Annie também foi agraciada com
Então, uma tem cratera. duas crateras até agora com o nome de mulheres. Mas tem mais, tá? Tem muito mais. Acredito. Tem muito mais. Mas nós não vamos tratar delas todas hoje. Nós vamos só até esse pedacinho daqui a pouco, né? Porque é Extenso. muito extenso tudo. Então, Sim, sim. o dia inteiro aqui, tá? Tá. Agora vamos falar daquela moça Henrietta Swan Leavitt, né? Que, mais uma vez, com que idade ela morreu, rapaziada? Era matemática. Conta rápida. 53. Vitor Paz e Bruno de É, novo. turma Eita, tá esses dois afiada, estão. hein? Tá Não, afiada, tá pergunta afiada. fácil, olha só. Quanto falta para 1900? 32. 32, certo? Quanto passaram de 1900? 21. 21 mais 32. 53. A minha Assim, idade. é assim que se usa a matemática. Se usa com a inteligência, ou seja, eu não Nossa, preciso. morreu nova, né, professor? Morreu nova, morreu nova, A morreu nova. Henrietta. Na verdade, é o Vamos... seguinte: no começo do século, e no século XIX, e no início do século XX, a idade média não chegava a 60 anos, a idade média. Era bem menor. Certo. Então, aos 50 e poucos anos, as pessoas já estavam aptas a morrer, digamos assim. Diferente de hoje, né? Que a idade Sim, média claro. passa de 70 anos, né? Para minha sorte, por exemplo. Pra, pra mim é também. Ela nasceu em Lancaster, Massachusetts, que hoje em dia é desse tamanho. É uma cidade extremamente pequenininha, tá? Extremamente modesta. Ainda é modesta, seria a rua principal de Lancaster. Né? E ela Fica estudou no onde? Massachusetts, Estados Unidos. Ah, tá. Ela Americano. estudou no Radcliffe College e depois em Cambridge, ambas em Massachusetts. Em 1892, ela se formou em astronomia. Também emprego zero. Você vai se formar, mas você não vai trabalhar. Porque lhe era negado acesso aos grandes projetos. Ela foi contratada, então, para o Harvard College Observatory, mais uma vez como aquelas calculadoras da Inglaterra. Ela também é calculada como assistente, ou seja, um emprego menor, com pouco ganhava 30 centavos por hora. Tá? E ela foi fazer parte do chamado Harém de Edward Charles Pickering, esse astrônomo aqui, contratou um monte de mulheres, porque ele dizia que as mulheres eram mais atenciosas, talvez ele tenha razão, para analisar as fotos que ele batia noturnamente do céu, para descobrir estrelas variáveis, ou seja, estrelas que estavam mudando de brilho de uma noite para outra, ou de hora para outra. Então, as mulheres analisavam as chapas, comparando a chapa com a anterior, a chapa com a anterior. Eu não vou nem perguntar a idade do Pickering quando ele morreu, tá? Não vou perguntar, mas já perguntei, né? Perguntou, pessoal. 1846 a 1919. Rapidinho. Ninguém botou aqui ainda. Oh, complicou, né? Porque 54 mais 19 complicou, né? É, Se fosse 54 mais 20, seria fácil, né? 74, como é 19, 73, tá? exato, exato. Tá Ele certo. morreu aos 73 anos, tá? Então, ele pagava para cada uma dessas 30 centavos a hora. Um salário nada comparável com a Caroline ou a Herschel, né? Que nós vimos que É, dava. muito pouco. E ela descobriu, a nossa amiga Henrietta Swan Levy, ela descobriu o seguinte: havia estrelas variáveis, chamadas variáveis cefeidas, que o período em que elas variavam o brilho aumentava. Aqui, como é magnitude, quanto menor o número, maior o brilho. Tá? É uma relação inversa. Excepcional brilho, depois cai para 0,7. Depois de algum tempo, volta para excepcional, volta para. Esse gráfico tipo barbatana de tubarão, ou seja, brilha, esmaece, brilha, esmaece, brilha, esmaece. Demorava para voltar a recuperar o brilho e rapidamente perdia o brilho. Que é isso? Eram estrelas que estão variando na hora de morrer. São estrelas chamadas variáveis cefeidas, porque a primeira que se descobriu era a Delta do Cefeu, a estrela Delta da constelação de Cefeu.
Cefeu era o pai de Andrômeda. O Cefeu, o delta do Cefeu, ela, durante um período de 4 dias, mais ou menos, ela atingia um brilho alto e depois caía. Aí, rápido, demorava para se recuperar e, quando atingia o brilho alto, caía de novo rapidamente. O que significava isso? Ela percebeu que isso significava que essa estrela estava variando de tamanho, não era nenhum eclipse que estava ocorrendo, era uma variação de tamanho, e que, dependendo do tamanho original da estrela, quanto maior a estrela, maior era o período, porque levava mais tempo para ela esfriar e mais tempo para ela aquecer. A estrela, ela cresce, ao crescer ela resfria. Mas chega um certo ponto em que o calor aqui no interior, no núcleo dela, não age mais sobre a periferia dela. E a periferia, ao ter se resfriado, desaba de novo sobre o núcleo e vai aquecendo o núcleo à medida que vai se despejando sobre ele. Quando faz isso, ela aumenta o brilho devagar, porque vem devagar. E aí, quando ela chega aqui, a explosão de novo empurra ela rapidamente para fora, ela perde o brilho, se torna uma gigante vermelha, depois volta a ser uma cefeida azulada, e volta a ser gigante vermelha, e assim ela fica aproximadamente 30 milhões de anos fazendo essa dúvida: vou ou não vou? Vou ou não vou? Morro ou não morro? Né? E ela descobriu, a Henrietta, que quanto maior o número de dias em que isso ocorre, maior é a estrela. E ela descobriu que, por exemplo, uma que leva 4 dias, outra que leva 4 dias é do mesmo tamanho que ela. Se eu descobrir uma outra que leva 4 dias, é do mesmo tamanho que ela. E ela conseguiu traçar aqui uma equação no qual o número de dias demonstra o quanto essa estrela é quando está mais brilhante. 1000 vezes mais brilhante, 100 vezes mais brilhante, 10.000 vezes mais brilhante que o Sol, aqui comparado com o nosso Sol. Então, o que isso acarretou? Isso acarretou que, quando ela descobriu uma série de variáveis cefeidas na galáxia de Andrômeda, que o Hubble estava pesquisando, ela percebeu, e com variáveis cefeidas descobertas mais aqui proximamente, que quando elas tinham a mesma duração da variação de brilho, elas eram o mesmo objeto. E se esse objeto brilhava menos do que aquele que ela estava vendo aqui perto, significava que estava mais longe. E ela podia, pela diferença de brilho, ela podia calcular a distância que esse objeto está. Ou seja, eu tenho um objeto na galáxia de Andrômeda cujo período é 1 dia e meio. E eu tenho aqui, na nossa galáxia, outra com período é 1 ano, é 1 dia e meio. Pelo desvio de paralaxe, essa de período de 1 e meio aqui na minha galáxia é uma estrela de brilho 1000 vezes maior que o Sol. Ótimo. Mas quando eu estou olhando essa lá na galáxia de Andrômeda, com o mesmo período, 1,5, em vez de ser 1000, ela é só 100. Então, ela está 10 vezes mais longe, para não mostrar o mesmo 1000. E com isso, se descobriu uma maneira de calcular a distância de qualquer galáxia, basta ter uma variável ser feita. E essa descoberta fantástica, porque acaba descobrindo uma maneira de eu calcular a distância que as galáxias estão da nossa galáxia, se leve a Henrietta Levy. Né? Ou seja, beleza, professor. outra coisa que jamais é ensinado para quem quer que seja. Né? É mesmo. Como é que se calcula a distância de uma galáxia? Ninguém me pergunta, como é que esses caras sabem que a Andrômeda está 2 milhões de anos, 2,2 milhões de anos-luz de distância daqui? Por causa da Henrietta e do Edwin Hubble, que descobriram variáveis cefeidas na galáxia de Andrômeda, acompanharam o número de dias. Então essa é 1000 vezes mais brilhante. Não, mas só está 100 vezes mais brilhante. Então é 10 vezes mais longe do que essa. Que maravilha. E, com isso, se descobriu a distância das galáxias. Se pôde, né? Então, vejam o trabalho de uma das moças do harém que na verdade é essa aqui, ó, é a Henrietta Levy, tá? E também uma mulher que ficou casada com astronomia, nunca se casou, nunca teve filhos, nada, né? E ela publicou... Só estudou. Só estudou. No Harvard College Observatory, nos anais
Em 1908, ela publicou um estudo de 1.700 dessas estrelas variáveis. Tá? E ela foi 2 vezes considerada para o Nobel, mas 2 vezes os caras disseram, não, mulher Nobel, não, nada disso. Mulher Nobel, nada disso. Então, a primeira Nobel foi a eterna Madame Curie, né? Que, como eu disse, foi eleita para ser a representante. Só pode ter sido isso. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Vera Rubin. Essa viveu de 1928 até 4 anos passados, 2016. Né? Alguém já ouviu falar na Vera Rubin? Não, eu nunca ouvi. Não tem a menor ideia do que ela fez, né? Não. Então, nós vamos Morreu ver. outro dia. Morreu agora, recém. Né? Com que idade ela morreu, gente? Vamos lá, 76, 88. Tem 76 e 88 aqui. 88, né? 88? Falta Tá, 72 mais 16, 88. Né? 88. Ok? Oh, Morreu. tem que fazer conta nas provas da UVA. É, Então é bom os professores trabalharem a matemática também. Tá? sim, Ela claro. estudou no Vassar College, que fica em Nova York, né? Que na época admitia mulheres. Ela terminou seu mestrado na Cornell University em 1951, mestrado em física, né? E fez o doutorado na Georgetown University em 1954. A tese dela, as galáxias se aglomeram em grupos locais, foi aceita como tese, mas foi banida pela ciência. E o interessante é que depois se descobriu que ela tinha razão, ou seja, as galáxias se aglomeram em grupos. Nós temos o nosso grupo local, que tem a Via Láctea, que tem a Andrômeda, que tem as pequenas e grandes nuvens, que tem aquela que a Caroline descobriu, a M101, e tem mais ou menos umas 60 galáxias no nosso grupo local. 30 com a Andrômeda, 30 com a Via Láctea. Mais ou menos isso, tá? E essa foi a primeira tese dela. A tese de doutorado dela foi aceita, até passaram ela, não deram o diploma para ela, mas disseram, não, aqui tu não vai ensinar, porque só besteira, isso aí é bobagem tua, isso não é verdade, não sei o quê. Mais uma vez, a história vai mostrar que os caras estavam errados, né? Isso bem recente, ó. Eu já era nascido nas situações aqui. Que hoje nós sabemos do grupo local, né? Via Láctea e Andrômeda, distanciado de 2 milhões de anos-luz, mais ou menos, um do outro, e que a tendência dos grupos locais a se aglomerarem, enquanto que a tendência do universo é expandir-se. Né? Então, ela tinha razão absoluta no que ela propôs e não se acreditou. Em 1962, ela foi promovida a professora em Georgetown, né? E foi a primeira mulher a poder utilizar o Monte Palomar, porque então começaram a perceber que ela tinha razão, e aí disse, não, então tu vai ensinar em Georgetown. Então tá, tu vai trabalhar no Monte Palomar, tu pode usar o telescópio para a tua pesquisa, porque não podia, mulher não podia entrar. Até 1965, mulher não podia trabalhar no Monte Palomar. Eles diziam que, como era muito alto e muito frio, as mulheres teriam pneumonia e iriam morrer. Eram os argumentos mais idiotas, né? Como se o homem não tivesse pneumonia e não morresse. Né? Ela é responsável por descobrir que a velocidade do Sol deveria ser 160 km por segundo e, no entretanto, é 220 ao redor do centro da galáxia. E ela é a pessoa que abriu as portas para que se possa falar em energia escura e matéria escura, porque ela disse, olha, tem uma matéria que a gente não consegue perceber ou detectar por nenhum método, a não ser pela velocidade do Sol. É aquela história do barbante. Você pega uma pedrinha num barbante curto e gira, ele vai dar uma velocidade grande, porque o giro é pequeno. Se você colocar um barbante mais comprido, bem mais comprido, demora muito mais para dar uma volta completa, porque o giro é muito maior. O Sol está na periferia da galáxia. Ele não deveria girar a mais de 160, porque ele está longe do centro. Entretanto, ele gira a 220, como se ele estivesse bem mais perto. Então, será que existe mais matéria entre o Sol e o centro, ou entre o Sol e a borda? Porque, pelas leis da gravitação, pelas leis das massas, se você pegar um barbante, você percebe isso, um barbante com uma pedrinha, ele não deveria girar nessa velocidade toda que ele gira. Né? E quem percebeu isso foi a Vera Rubin. Ela disse, olha,
existe uma matéria assim, assim, assim. No começo não deram nenhum crédito para ela. Não acreditaram absolutamente nada do que ela estava falando. Mas depois, quando foram fazer as medições, se percebeu que ela tinha razão aqui. Ela já, um pouco antes de morrer, ainda muito simpática, né? Ganhou o prêmio Dixon de Ciências, a Medalha Nacional de Ciências e o prêmio Henri Norris Russell, que é o camarada que descobriu aquele diagrama HR, né? Medalha de ouro da Royal Astronomical Society. Ela foi a segunda mulher a receber. A primeira foi a Caroline. Lembra que eu disse que ia ter uma segunda que nós íamos mencionar? Foi a Vera Rubin, tá? O Outro prêmio... dia, Oi? outro dia passou um documentário num canal desses aí, que eu não sei qual, se foi Discovery ou se foi History, sobre ela, falando sobre essa medalha da ouro. Eu não sei falar esse nome em inglês, né? Da Mas Caroline? da Caroline. Passou um documentário que, na verdade, era um documentário mais amplo que citou ela, né? Devia ser aquela série Cosmos. Né? Pode ser. Não, não era Cosmos, não, era outra coisa. Era uma Universo, coisa mais... Universo no H2 também, é bom de ver. Tá. Ganhou o prêmio em Cosmologia, a medalha James Craig Watson, ou seja, ela foi bastante reconhecida, tá? A Vera Rubin. E uma mulher importantíssima na cosmologia, porque não fosse ela, não saberíamos que o universo está se expandindo da forma como está, e que existe uma matéria que nós não conseguimos detectar, que faz com que as estrelas andem mais rápido do que deveriam andar. Né? A próxima a falar é a Jocelyn Bell, mas eu vou parar por aqui a parte 1. A Jocelyn Bell simplesmente vai descobrir os pulsares, tá? As estrelas de nêutrons. Está viva ainda? A Jocelyn Bell está viva ainda. Então, a partir da Jocelyn Bell, todos que eu vou falar estão vivos ainda, ok? Sim. Então, vamos parar por aqui hoje, né? O prêmio Nobel da Física 2020 é a mulher, a moça, a engenheira, que conseguiu mostrar um algoritmo para fotografar o entorno de um buraco negro, né? Olha! É uma moça também, é uma mulher. O Vitor é o nosso estudante que sempre tem uma informação interessante para nós, sempre. É nos nossos encontros de segunda. Edição de Mulheres na Astronomia. Ela entra? Vamos partir da Jocelyn Bell para cá. Há um número de representantes femininos, mas não com a grandiosidade com qual essas personagens eu mostrei, porque a última grande descoberta vai ser da Jocelyn Bell. Né? Vai ser a história das estrelas de nêutrons, dos pulsares, que ela foi a pioneira a descobrir o primeiro, né? Em 1965, não faz tanto tempo assim. Tá? Então tá, professor. As mulheres para cá têm tido um papel relevante, é óbvio, mas não tão... Quantas mulheres têm prêmio Nobel de Física, não sei dizer. De Física, não sei. Nobel de Química 2020 foram 2 mulheres, parece. Foram as que descobriram o negócio do genoma ali, né? Trabalharam qualquer coisa com o genoma. Mulheres que ganharam também, tá? A Vanessa está dizendo. Física que eu saiba é Curie, mais ninguém. Conheço outra, tá ok? Ok, professor. Vou parar a gravação aqui. Espera aí só um pouquinho. Semana que vem ficamos com